Agora seguimos falando de economia atrelada à Rússia, né? Como que as criptomoedas, sabe aquelas moedas digitais, estão funcionando na guerra? O principal banco da Rússia teve uma licença para emitir e trocar as moedas digitais. Agora, essa medida é vista como uma oportunidade de diminuir os efeitos das sanções ocidentais. Quem vai explicar para a gente tudo, tintim por tintim, é a Priscila Yazbek, porque tem um lado positivo e um lado negativo também, até porque falta muito conhecimento ainda em torno das criptomoedas. Pri, explica para a gente. Exatamente. A gente vai mostrar aqui para o pessoal que está em casa como que aumentaram as transações de rublos com bitcoins. Então aqui a gente tem nesse quadro um aumento de 9 vezes da quantidade de bitcoins que eram movimentadas antes da guerra, lá no dia 20 de fevereiro, e aqui no dia 7 de março, que foi o auge da tensão no mercado. Olha como que aumentou mais de 9 vezes, passou de 55 bitcoins para para 515, né, mais de 500 bitcoins a movimentação aí durante esse período. Quem me ajudou aqui com esse levantamento foi o Felipe Mendes, da Criptomaníacos, que fez esse cálculo aqui, que é complexo sempre que envolve criptomoeda e Bitcoin. A gente tem também uma segunda tela para a gente explicar como que funciona as criptomoedas, como que funcionam as regulações. Então, muita gente fala que as criptomoedas não podem ser rastreadas, mas isso não é verdade. As criptomoedas, elas são rastreadas porque elas ficam registradas no blockchain, mas o que acontece é que quem faz a movimentação, os participantes, são anônimos. Como o Felipe disse, é diferente de quando alguém tenta fazer alguma movimentação ilícita de dinheiro e usa uma mala de dinheiro. Nesse caso, tanto a movimentação, se não for descoberta, quanto as pessoas que estão movimentando aquele dinheiro ficam anônimos. No caso da Bitcoin, as movimentações são rastreáveis, ficam registradas nesse blockchain, nesse registro, mas quem fez essa movimentação está anônimo. Segundo ponto, já foi mais anônimo antes, mas quando os participantes precisam transformar suas bitcoins em dinheiro, quando precisam converter Bitcoin, moeda digital, em moeda fiduciária, em dólar, por exemplo, eles precisam passar pelas exchanges, que são as corretoras que fazem essas movimentações com as moedas digitais. E as exchanges, conforme foram ficando maiores, passaram a ter mais regulamentações e implementaram essas medidas de Know Your Client, em inglês, que a gente, o correspondente português seria as medidas de conhecer o seu cliente, né? E com isso, os clientes passaram a ser mais identificados por essas corretoras na hora de transformar a moeda em dinheiro. E aí, por fim, o que o Felipe estava explicando é que, ainda que na hora de converter a moeda digital em dinheiro, a exchange ou os sistemas financeiros consigam reconhecer quem está fazendo aquela movimentação, ainda assim é possível uma pessoa transferir a sua moeda digital para uma outra pessoa, transferindo o seu token, que é aquela senha que é usada para conseguir movimentar essas bitcoins, e isso não passar por nenhum sistema. É como se, por exemplo, uma pessoa em um país tivesse uma mala de dinheiro, a outra tem um Bitcoin, essa pessoa passa a sua senha para essa que tem o dinheiro vivo, e essa pessoa que tem o dinheiro vivo recebe a senha, aquilo não passou pelo sistema e não ficou registrado qual que é o nome da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque existem duas visões sobre o uso de criptomoedas agora que estão em pauta com a guerra na Ucrânia. A primeira é sobre esse uso ilícito, então de pessoas e empresas estarem usando as criptomoedas para fugir das sanções econômicas, para conseguir movimentar dinheiro diante das restrições. E tem o lado positivo também, que é o uso desses ativos digitais, que eles são, as transferências são imediatas, funcionam 24 horas por dia. Inclusive, durante a guerra, viu, Daniel e Marcela, foram usadas por pessoas que precisavam movimentar dinheiro em situação de conflito no meio da guerra. Inclusive, tem uma história de um grupo de jornalistas que fez o aluguel de um carro para conseguir ajudar pessoas refugiadas na Ucrânia, fazendo o pagamento em Bitcoin, porque não estava conseguindo movimentar dinheiro vivo ali naquela situação. Então, o que se observa é que existe uma regulação maior que está chegando nesse mercado. Ainda assim, tem a questão da moeda digital ser inconfiscável e está sendo usada também, de certa forma, para um lado positivo aí, que é esse uso do dinheiro mais rápido e uma movimentação mais ágil em situações de urgência, de emergência. Excelente, e até para a gente entender, essa guerra tem toda uma particularidade, né? Tem a questão das redes sociais, tem a questão das moedas, como elas têm funcionado. Então, as criptomoedas não são diferentes, 9 vezes
um número aumentou de utilização na Rússia das criptomoedas. Excelente, Pri, obrigado por dividir com a gente essa curiosidade.